Simpsonville. Um nome que antes evocava imagens de fins de tarde preguiçosos de verão e cadeiras de balanço na varanda. Era um lugar onde o tempo parecia se mover mais devagar, onde cada rosto era familiar e cada nome era conhecido. As crianças brincavam nas ruas sem preocupação, e os vizinhos se reuniam para churrascos nos fins de semana, um lugar onde o tempo passava devagar e todos sabiam o seu nome. As manhãs começavam com o cheiro de café fresco e o som de pássaros cantando, e as noites terminavam com o brilho suave das estrelas no céu claro. Mas tudo isso mudou num piscar de olhos. Um evento inesperado que abalou a tranquilidade da cidade. A data 10 de janeiro de 2025. Um dia que ninguém em Simpsonville jamais esqueceria. O evento, o maior sorteio da loteria da história. A Powerball, com um prêmio que fez o mundo inteiro parar e prestar atenção. O ar crepitava de expectativa. Cada pessoa na cidade estava à beira de seus assentos, esperando pelo resultado. Toda loja, posto de gasolina, restaurante, fervilhava com conversas sobre a Powerball. Era o assunto do momento, a única coisa que todos podiam pensar e falar. 1,5 bilhões de dólares. Uma quantia inimaginável que poderia transformar a vida de qualquer um. Uma quantia que mudaria a vida de qualquer um. As pessoas sonhavam acordadas com o que fariam com tanto dinheiro. O bilhete premiado, vendido bem aqui em Simpsonville, numa loja de conveniência comum na rua principal. Dias se passaram. A cidade estava em um frenesi, tentando descobrir quem era o sortudo vencedor. A cidade prendeu a respiração. Onde estava o vencedor? Todos estavam ansiosos para saber quem havia ganhado. Por que ele não se apresentou? O silêncio era ensurdecedor. A cada dia que passava, a tensão aumentava. Ele pairava sobre Simpsonville como um sudário, transformando a euforia inicial em algo inquietante. Algo misterioso. A cidade, que antes era um refúgio de paz, agora estava envolta em um mistério que ninguém conseguia desvendar. Os números da sorte: 07, 13, 22, 38, 41, Powerball 11. Simples assim. Esses números, aparentemente comuns, tinham um poder extraordinário. No entanto, esses números tinham o poder de mudar uma vida, de reescrever um destino. Eles não eram apenas números, eram a chave para um futuro completamente novo. A notícia da vitória em Simpsonville se espalhou como fogo em mato seco. Repórteres invadiram a cidade, ávidos por capturar cada detalhe dessa história incrível. O sortudo dono da loja, um homem gentil chamado Sr. Henderson, se tornou uma celebridade da noite para o dia. Ele nunca imaginou que sua pequena loja seria o centro das atenções. Ele contou a história de vender o bilhete 1000 vezes. Um homem, ele disse. Um cliente regular, talvez, mas nada fora do comum. Altura mediana, usando um boné de beisebol. Um rosto comum, fácil de esquecer. Não conseguia se lembrar de mais nada. Cada detalhe parecia escapar de sua memória. Cada detalhe, cada fragmento de informação foi analisado, dissecado. Detetives e jornalistas trabalhavam incansavelmente para juntar as peças desse quebra-cabeça. A nação assistia, esperava, especulava. Todos queriam saber quem era o misterioso vencedor. Mas o vencedor permaneceu em silêncio. O mistério se aprofundava. Quem era essa pessoa? E por que não aparecia para reivindicar seu prêmio? O tempo, geralmente uma constante reconfortante, se tornou o inimigo em Simpsonville. A cada dia que passava, a tensão aumentava. Os dias se transformavam em semanas, e as semanas em um interminável ciclo de espera. A excitação inicial se transformou em um estranho coquetel de ansiedade e suspeita. Onde estava o vencedor? Por que o silêncio? As perguntas pairavam no ar, sem respostas. Teorias brotavam como ervas daninhas, cada uma mais fantástica que a outra. Alguns sussurravam sobre um acidente trágico, um caso de amnésia. Talvez o vencedor nem soubesse de sua sorte. Outros falavam de uma pessoa tão sobrecarregada, tão apavorada com a quantia que mudaria sua vida, que estava paralisada pelo medo. O prêmio, em vez de ser uma bênção, tornou-se um fardo insuportável. O moinho de boatos girava sem parar,
alimentado pela incerteza e pela curiosidade insaciável dos moradores. O vencedor teria fugido da cidade? A ideia de alguém abandonar tudo e desaparecer parecia cada vez mais plausível. Eles estavam escondidos à vista de todos? Talvez vivendo uma vida dupla, tentando manter a normalidade enquanto carregavam um segredo tão pesado. Todo estranho, todo rosto novo era recebido com desconfiança. A paranoia se espalhava como um vírus. Simpsonville, antes um paraíso de paz, tornou-se uma cidade consumida por seu próprio segredo. A tranquilidade foi substituída por um clima de tensão e mistério, onde cada dia trazia mais perguntas do que respostas. O silêncio do vencedor da loteria era ensurdecedor, mas não era totalmente desconhecido. A história estava repleta de contos de ganhadores de prêmios que tiveram fins trágicos, falência, vício e até assassinato. Seus fantasmas assombravam as novas ansiedades de Simpsonville. O vencedor de Simpsonville estava destinado a um destino semelhante? O peso de sua nova riqueza havia se tornado uma maldição? A imaginação do público corria solta, alimentada por contos de advertência e pelo silêncio contínuo do vencedor. Seção 5. Uma luz na sombra. Quando a trilha parecia esfriar, um sinal de movimento. Um advogado de terno impecável e lábios selados chegou a Simpsonville. Ele se recusou a responder perguntas, seu silêncio apenas alimentando o frenesi da mídia. O destino do advogado, os escritórios da Comissão de Loteria Estadual, o objetivo de sua visita, reivindicar o prêmio, mas não para si mesmo. Ele representava o vencedor, anunciou ele, que desejava permanecer anônimo. Seção 6. A lei fala, mas o vencedor permanece em silêncio. O anúncio do advogado causou ondas de choque em Simpsonville. Anônimo? Por quê? A cidade, faminta por respostas, ficou às voltas com mais perguntas. O advogado, preso ao sigilo profissional, revelou pouco. O vencedor, disse ele, era um residente local. Ele estava seguro, estava bem e desejava desfrutar de sua boa fortuna em paz. A mídia protestou. O público exigiu respostas. Mas a lei era clara. O vencedor tinha o direito de permanecer anônimo. Seus segredos e suas razões permaneceriam seus. Seção 7. Simpsonville, depois da tempestade. O choque inicial deu lugar a uma nova e estranha realidade. Simpsonville, antes o epicentro de um mistério nacional, lentamente começou a retornar ao seu próprio ritmo silencioso. A vida continuou, mas a cidade estava mudada para sempre. A vitória na loteria havia deixado sua marca. O ar de suspeita permaneceu. As conversas eram salpicadas de especulações. O anonimato do vencedor, em vez de trazer um fim, só serviu para aprofundar o mistério. Seção 8. 1 bilhão de sonhos, um coração anônimo. A pergunta de 1,5 bilhões de dólares permaneceu. Quem era o vencedor? Seria a bibliotecária quieta, a mãe solteira lutando para sobreviver, o professor do ensino médio com um coração de ouro? O anonimato, embora frustrante, também gerou um tipo diferente de conversa. Forçou as pessoas a confrontar seus próprios desejos, seus próprios sonhos. O que eles fariam com uma quantia tão transformadora? Eles abraçariam os holofotes ou escolheriam as sombras? Seção 9. O que você faria? O mistério do vencedor da loteria de Simpsonville permanece. É uma história que captura a imaginação. Uma fábula moderna sobre sorte, anonimato e as escolhas que fazemos quando confrontados com uma fortuna inimaginável. É uma pergunta que permanece muito depois que as manchetes desaparecem. O que você faria? Você pisaria na luz e reivindicaria seu prêmio? Ou escolheria o consolo silencioso do anonimato? A resposta, como o próprio vencedor, permanece escondida no coração de Simpsonville.